Saudações especiais a você que nos assiste em mais esta edição do Opinião Cidade, aqui pelo Canal da Cidade, TV da Cidade, canal 16, em São José do Rio Preto. No programa de hoje, nós vamos conversar com a presidente da subseção da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, em Rio Preto, a doutora Suzana Quintana, a quem agradecemos muito pela sua presença. Falar da OAB nem precisa, né? A OAB é uma instituição brasileira de longa tradição de luta em defesa da cidadania, em defesa dos interesses da coletividade, não só no Brasil e também em Rio Preto já há muitos anos. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Acho que nós temos vários assuntos muito importantes para tratar aqui com a senhora hoje. Um desses assuntos, eu começaria com ele, essa questão da criação e instalação de uma vara para cuidar de assuntos relacionados à violência doméstica na cidade. Em que pé está isso? Em que depende a instalação dessa vara, que parece que existem poucas ainda no estado de São Paulo. Muito obrigado, doutora. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Em nome da instituição, eu agradeço a oportunidade de expor essa pretensão da OAB, esse objetivo da OAB. Há muito tempo a gente vem observando um aumento muito grande de mulheres que sofrem violência doméstica. A Lei Maria da Penha, ela já prevê a possibilidade de instalação de varas especializadas em crimes de violência doméstica e familiar. Então, o que ocorre atualmente? Uma mulher é vítima de violência doméstica, ela aciona a polícia, que desempenha o seu papel, muitas vezes ou ela prende esse agressor ou este agressor por outros motivos não se encontra no local, mas é feito um boletim de ocorrência, isso é levado para a Delegacia de Defesa da Mulher, que solicita do judiciário uma medida protetiva em favor dessa mulher vítima da violência. Então, imediatamente esse agressor ele é tirado deste local onde estava ocorrendo essa violência. Mas, embora a parte criminal tenha uma celeridade maior, a parte civil não tem. Então, essa mulher, ela fica com os filhos ou na casa, ou ela é retirada e levada para um outro local, mas ela fica sem um respaldo financeiro deste responsável também pela manutenção dos filhos. No início ela até recebe ajuda de familiares, de irmãos, tios, qualquer coisa assim, né, doutora? Sim, mas depois isso acaba. Inicialmente a família se movimenta para dar esse suporte, mas com o passar do tempo, porque a parte civil, que é a fixação de alimentos, que é efetivamente o recebimento através de oficiar ao órgão empregador, ou até mesmo a citação desse alimentante em relação à prestação de alimentos em favor dos filhos, ela é um pouco mais morosa. A parte civil demora mais do que a parte criminal. Então, no primeiro momento, a família se une, dá um suporte e há um andamento normal. Ocorre que o tempo passa e as pessoas, as outras famílias, elas também têm as suas próprias obrigações. Então, com o decorrer do tempo, essa mulher acaba ficando mais fragilizada, porque ela não tem mais o apoio financeiro do companheiro de quem ela tinha anteriormente para fazer com que a vida tome o seu caminho normal, tenha o seu curso natural. Então, muitas vezes, há sempre a interferência de outras pessoas e ela acaba voltando a morar com esse agressor. O que nem sempre é a melhor solução, né? Sim, porque ela não necessariamente ela volta porque ela quer ou porque ela confia que aquelas agressões irão cessar, que aquela situação será resolvida. Ela volta porque ela tem uma família para manter e naquele momento ela está sozinha em relação a isso. Então a OAB entende que havendo essa possibilidade da parte criminal andar no mesmo passo que a parte civil, essa mulher terá a opção de voltar ou não a morar com esse agressor, mas ela tem o direito de optar. E, então, é onde a vara da violência doméstica vai atuar, então, vai agilizar o processo criminal, aí, a questão criminal, e resolver esse problema, antes que ele se agrave, né, acabe criando outros problemas, não é isso? É isso mesmo, o objetivo da criação, mas é necessário que haja a criação pelo Tribunal de Justiça e a instalação na nossa comarca. É fazer com que a parte civil e a parte criminal andem no mesmo compasso. Porque a gente vai ter uma solução para o problema de uma forma única. Então, assim que é feita uma medida protetiva, que o agressor ele seja já citado para oferecer alimentos, que já seja oficiado em ele sendo funcionário de uma empresa, que já seja oficiado para esse órgão empregador, para que proceda os descontos, para que o juiz já fixe, na medida do possível, a visita, porque, na verdade,
Se a mulher foi vítima de violência, ele, na condição de pai, ele tem o direito também de ter o contato com essas crianças. Há toda a necessidade e a importância de que os filhos convivam com os pais. Então, a gente entende que haveria já uma coisa mais prática, uma forma menos dolorida de se passar por essa situação. Doutora Suzana, nós estamos falando de pessoas, de mulheres, muito fragilizadas financeiramente. Embora me pareça que a violência doméstica seja mais ou menos democrática, infelizmente, atinja todas as classes sociais, nesse caso ela é muito mais cruel, não é? Porque a pessoa não tem outro meio de se manter, de manter aos filhos, né? Infelizmente, a violência ela ocorre realmente em toda a camada social. Ocorre que muitas vezes uma mulher numa situação financeira mais privilegiada, ou ela ganha o mesmo que o marido, ou ela ganha mais do que esse companheiro, então ela consegue, na medida do possível, tentar contornar essa situação financeira. A mulher que ganha menos ou ganha igual ao marido e que é necessária a contribuição dos dois, que se junte os dois rendimentos para que essa família tenha um curso normal, ela, obviamente, além da do problema que ela sofre da própria violência, ela fica mais fragilizada, porque ela depende economicamente também do rendimento daquele companheiro para que a família tenha uma vida normal. Doutora, em que pé está a situação agora? Depende de quem a criação e a instalação dessa vara, e há também a necessidade de uma mobilização da sociedade em favor disso, não é isso? Sim. Para a criação é necessário que o Tribunal de Justiça de São Paulo proceda à criação e principalmente à instalação, que não basta só criar, é necessário que haja instalação, a implantação, que haja todo um suporte, né, toda uma infraestrutura para que isso funcione. Há uma única delegacia, uma vara especializada no interior do estado de São Paulo, que é na cidade de Sorocaba, e foi instalada em março de 2013. Então, o objetivo da OAB é que isso seja criado e instalado, mas é necessária a mobilização de órgãos de classe, da sociedade civil de um modo geral. A OAB já foi procurar alguns órgãos representativos, nós tivemos o apoio da CIRP, tivemos o apoio da Sociedade dos Engenheiros, temos o apoio de alguns políticos, que nós fomos até a Câmara Municipal, fizemos uma solicitação de apoio. Essa solicitação inicialmente ela foi concedida, mas até o momento nós recebemos de alguns políticos já, porque na verdade a instalação é necessário toda uma mobilização e um apoio também político. Então conversamos com algumas pessoas, obtivemos esse apoio e aguardamos mais algumas pessoas e instituições de classe aderirem ao movimento para que isso seja levado ao presidente do Tribunal de Justiça. No dia 12 de fevereiro, o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo tomou posse no dia 1º de janeiro. Dia 12 agora, na próxima terça-feira, nós teremos um encontro, dia 12 é a posse festiva, mas na próxima terça-feira nós temos um encontro em São Paulo com o presidente do tribunal, Dr. Nalim, para poder levar essas coisas pontuais de Rio Preto. Formalizar esse pedido e cobrar do presidente do tribunal. Formalizar o pedido, mostrar que a sociedade civil, as instituições de classe, elas apoiam essa criação e essa instalação, mostrar como isso vai ser benéfico para a população de Rio Preto, e aí vamos solicitar a criação e a instalação. Para a OAB, uma entidade sempre muito atenta a esses movimentos sociais, você já tem identificado a necessidade disso? A senhora deve ter bastante informações sobre a gravidade desse assunto numa cidade do porte de Rio Preto, né? Quer dizer, a violência doméstica existe mesmo, sobretudo contra a mulher, mas também contra a criança, contra o adolescente. Eu acho que tem uma grande diversidade nisso também. Mas me parece, doutora, se a senhora tiver alguma informação sobre isso, eu gostaria que a senhora nos compartilhasse com a gente, a questão do alcoolismo está sempre como pano de fundo desse problema, é isso? Alcoolismo, uso de drogas, de substâncias entorpecentes, isso está sempre muito ligado à violência, né? Então, há necessidade de todo um trabalho, e isso é fundamental, que nessa vara especializada haja uma equipe multidisciplinar, que haja a participação de assistentes sociais, de psicólogos, porque muitas vezes há esse problema de fundo. Então, não é só necessário que se tire esse agressor, mas é necessário que se dê um suporte para essa família. E eu acho que a participação de assistentes sociais e de psicólogos é fundamental, porque você vai conseguir, eles têm todo o preparo
eles têm o conhecimento técnico para fazer com que essa família volte a ter um contato, porque agressor ou não, ele vai ser o pai dessas crianças. E o resto da vida é necessário que se mantenha esse contato para a formação desse jovem, para a formação dessa criança. Então, eu acho que a participação de profissionais específicos dessa área é muito importante. Doutora, no Brasil, a Lei Maria da Penha já foi um progresso imenso nessa evolução nas relações, né, sobretudo sociais no país, né? Mas ainda há muito o que fazer, né? Quer dizer, a criação de varas, a criação dessas equipes multidisciplinares para trabalhar nisso tudo, na verdade é um aperfeiçoamento dos efeitos da Lei Maria da Penha, não é isso? A Lei Maria da Penha é um marco importantíssimo na história da evolução dos direitos da mulher no Brasil. Mas, obviamente, é necessário que haja essas questões que já são previstas na lei, elas sejam implementadas, elas sejam colocadas em prática. Então, eu acho que há ainda muito que se lutar. Obviamente, houve um bom avanço, há toda uma estrutura hoje em relação à polícia, que faz um belíssimo trabalho aqui em Rio Preto em relação a isso, mas é necessário que seja feito mais. Sem dúvida. E considerando a perspectiva de falar com o presidente do tribunal, ter esse apoio da sociedade toda, dá para prever um prazo mínimo para que isso ocorra, para que essa vara esteja criada e instalada, que é importante, né? Não há possibilidade de a gente fixar um prazo. Obviamente, a gente gostaria que isso fosse feito o mais rápido possível, até porque a situação, a própria cidade merece isso, acho que a sociedade merece que o judiciário dê uma resposta à altura, né? Sem dúvida. Só que não há uma previsão, principalmente porque nós temos um problema de locação aqui em Rio Preto, de fórum, de espaços da justiça, né? Então, há toda uma necessidade de se colocar, de se criar e de se instalar. Mas, obviamente, nós vamos encontrar um empecilho, que é a falta de espaço físico e também a falta de material humano. Sem dúvida. Falando em essa questão, essa necessidade de espaços da Justiça Estadual em Rio Preto, como é que está essa situação hoje? Eu gostaria de saber agora das informações da presidente da OAB. O futuro fórum parece que vai ser retomada a construção dele, mas tem problemas ali, parece que vai haver necessidade de demolição de parte daquela estrutura, né? Como é que está isso hoje? O fórum que está sendo construído, ele foi feito um laudo pela Falcão Bauer e parece que já houve a necessidade, já está ocorrendo a demolição de parte para a construção de forma adequada. Por problemas técnicos na construção, defeitos de vícios de construção. Vícios de construção, problemas técnicos, estruturais, isso realmente eu não tenho conhecimento. Mas eu penso que deve ser em razão das falhas apontadas nesse laudo. Então, uma parte já está sendo demolida para reconstrução. Embora, no entendimento da OAB, este fórum ele não se presta ao fim para qual ele foi destinado, porque ele não vai comportar a instalação de todo o judiciário. Já nasceu pequeno. Já nasceu pequeno, né? Já é um natimorto. A verdade é que nós vamos continuar com instalações do judiciário em pontos distintos da cidade. Para nós que moramos em Rio Preto, para nós advogados, já é difícil, porque às vezes você tem que se locomover de um lado ao outro, isso já é meio problemático. Para o advogado que vem de fora ou para o cidadão que vem de fora usar a estrutura do judiciário é pior ainda, porque a cidade não tem sequer uma sinalização adequada, indicando onde ficam esses fóruns. Hoje nós temos o fórum central, as varas cíveis e as varas criminais instaladas no centro da cidade. Nós temos a vara de família e sucessões e infância e juventude, que é instalada em outro local. Temos a vara da fazenda pública em outro local. Temos o juizado especial em outro local. Então, eu acho que o objetivo da construção, pelo menos é o que se imagina, é que seja tudo focado num único espaço, para que o cidadão vá ali e ele consiga resolver todos os problemas que ele necessita no judiciário. Hoje, além desses espaços públicos que já existem, a Justiça está recorrendo à locação, né? Tem um prédio ali próximo mesmo, o bairro é Chácara Municipal, próximo onde foi alugado um prédio todo, né? Isso, a rua... Pagando a rua... Anália Foque, salvo engano. Na verdade, esse prédio foi locado e já parece que havia previsão de mudança agora em dezembro, isso não ocorreu.
A OAB até o momento não foi informado sequer do espaço que ela vai utilizar como sala do advogado, mas há toda uma preocupação, não só dos advogados, mas dos próprios funcionários do judiciário. Porque aquele prédio, inicialmente, ele foi concebido para ser um flat. Isso. Portanto, o peso dele é calculado para um peso X, os pontos de energia outro X. O que chegou para a OAB, obviamente, através de conversas, né? Porque até hoje nós não fomos sequer informados de que haverá mudança e tudo mais. É que serão 1.040 pontos a serem colocados. O prédio foi concebido para ser um flat. Só de funcionários do judiciário são 482. Temos os juízes, os estagiários, os advogados, as partes, as testemunhas, o público em geral que recorre ao judiciário para que seja feita uma certidão ou para usar as dependências do banco. A preocupação é, esse prédio suporta, fora o peso dos processos, este prédio suporta? Houve o estudo de técnicos, de pessoas especializadas, como a Sociedade dos Engenheiros? Qual é a manifestação que a Defesa Civil fez até hoje? O bombeiro já foi ver? Então, toda essa preocupação. Óbvio que a gente quer que a população tenha o melhor, que você vá a um lugar que te dê uma boa estrutura, que dê condições de trabalho para nós advogados. Ainda que seja uma solução provisória, mas tem que ser adequada, né? Adequada e, principalmente, segura. Porque se você tem 1.000 pessoas, um fluxo de 1.000 pessoas e uma escada de 90 centímetros, se der um problema, qual é o tempo para escoar esse público todo de lá? Então, o questionamento da OAB é exatamente nesse sentido. Se já houve um estudo, se há todo um trabalho já do bombeiro, da Defesa Civil em relação a esse prédio novo. Então nós temos aí pelo menos dois problemas assim, imediatos, né? Quer dizer, a solução provisória não está suficientemente esclarecida sobre a eficiência e segurança dela, e a solução definitiva, que é o futuro fórum, talvez não comporte todas as unidades da justiça que teriam que estar lá. Né? Não, ele não comporta, porque hoje nós temos 20 varas em São José do Rio Preto, e a criação dele é para 8, mas já há toda uma promessa de que vai ser feito um anexo. Então é um prédio que já começa se fazendo puxadinho, né? Então essa é uma preocupação. Impressionante. É impressionante. E mesmo a locação deste novo prédio na rua Anália Foch, vai haver o fórum de novo em outros lugares. Porque o juizado não vai sair do lugar, nós vamos ter o juizado, que aliás é muito bem localizado, vamos ter uma vara, um fórum para varas cíveis e um fórum para varas criminais. Sem dúvida. Doutora, o futuro fórum, com todas essas mudanças que devem estar ocorrendo agora, etc., existe algum prazo previsto para a conclusão das obras, para a inauguração daquele espaço ou ainda não? Do fórum que está sendo construído. Ali próximo da Receita Federal. Próximo da Receita Federal. Eu penso que nos próximos 2 anos ele deve estar pronto. Acredito que seja isso. Mas também não sei o prazo, porque até foram várias vezes ocorrendo prorrogações, e também não sei o prazo de locação do novo prédio, né? Então, eu penso que deve ser um contrato longo. Então, se é um contrato longo, obviamente, o novo prédio também vai ter um prazo mais longo para ser ocupado, né? Eu estava conversando aqui com a doutora Suzana, antes de a gente começar o programa, sobre a importância da justiça numa cidade do porte de Rio Preto. A própria OAB daqui é uma das maiores do estado de São Paulo, pelo número de advogados. A comarca da região pega municípios importantes aqui perto. Tudo isso sobrecarrega essas unidades. E não há perspectiva de criação de novas comarcas por aí, né, doutora? Isso é bem difícil de acontecer, né? É difícil de acontecer porque a criação de comarca demanda funcionários, uma estrutura do judiciário para comportar isso. Rio Preto é a terceira maior subseção do estado de São Paulo. São 4.800 advogados inscritos, mas eles não estão todos na cidade de São José do Rio Preto. Certo. Porque nós temos 13 municípios e 6 comarcas. Então, cidades de grande porte. Nós temos José Bonifácio, que pertence a São José do Rio Preto, temos Tanabi, temos Potirendaba, Nova Granada, Palestina. Então, é uma cidade, é uma subseção grande. E por conta disso, você tem um número muito grande de advogados. Sem dúvida. E a justiça, o poder judiciário, ao contrário do poder legislativo e do poder executivo, né, ele não está presente em todos os municípios, né, ele se concentra em polos, e Rio Preto é um desses polos, e um polo forte, 4.800 advogados em São José do Rio Preto.
Gostaria de conversar com a doutora Suzana um outro assunto, sobre a questão dos detectores de metais em relação ao prédio do fórum atual, o prédio do centro da cidade. Os detectores de metais, evidentemente, uma exigência da segurança, porque nós estamos falando de fórum, né, de justiça, de demandas, de choque de interesses das pessoas, etc. O que está acontecendo com essa história dos detectores de metal, doutora Suzana? A partir da semana passada, foram instalados detectores de metais nas entradas do Fórum Central. O que ocorre? Essa vigilância, essa fiscalização está sendo feita por pessoas que não estão aptas a fazerem uma abordagem, não só do advogado, mas também do cidadão que ali comparece. Há uma lei que prevê a instalação desses detectores de metais. Só que essa mesma lei prevê que todos os usuários, funcionários ou não, excetuando-se, obviamente, os policiais que vão fazer a escolta, que entrariam armados por razões óbvias. Eles deixariam de passar nesse detector de metais. O que ocorre hoje, que vem gerando uma série de reclamações muito justas por parte dos advogados, é que eles vão até o fórum, nós comparecemos até o fórum, e somos fiscalizados por pessoas que não estão aptas, não estão preparadas para fazer esse trabalho, diferente do que ocorre na Justiça Federal, porque lá também há fiscalização, mas ela é feita de uma forma mais consciente, de uma forma mais polida. Nós tivemos casos de pessoas sendo puxadas pelo braço ontem, por essas pessoas que estão fazendo a fiscalização. A funcionária, ela chega a enfiar a mão dentro da bolsa, dentro da pasta do advogado. Ora, a pasta do advogado é a continuidade do escritório dele, é inviolável. Sem dúvida. Então, à medida que o advogado tem que passar e a população tem que passar, o pleito da OAB é de que, e a lei prevê isso, é de que todos passem. Até para não gerar constrangimentos, né, privilégios. Porque se não existe nenhum problema, qual é o problema? Qual é a dificuldade que um juiz, um promotor, um funcionário tem de passar? Ah, mas é que ele tem horário para cumprir, nós advogados também, o cidadão que vai lá também, ele também tem audiência, ele também tem horário marcado. Então nós já oficiamos ao diretor do fórum, inclusive iremos hoje conversar pessoalmente com ele, oficiamos à Corregedoria do Tribunal de Justiça e oficiamos ao CNJ para que sejam adotadas providências em relação ao procedimento adotado. A senhora tem uma reunião hoje com o diretor do fórum para pedir... Hoje nós vamos pessoalmente solicitar dele que esse atendimento, essa fiscalização seja feita de uma forma mais coerente, mais legal, no sentido de dentro da legalidade, e que seja também implantado o que a lei prevê, que é a extensão também, não só para o público e os advogados, mas também para os usuários, para os funcionários do fórum. Quer dizer, a universalidade da exigência, né? Sim. Todo mundo tem que estar sujeito a isso, é claro, né? Sim, a lei é para todos. Então, vamos aplicar a todos, ou não vamos aplicar a ninguém. Exato. A gente falou sobre prédios, sobre espaços da justiça, etc., falando um pouquinho sobre o Fórum Central. Ele continua lá, está lá várias varas de cíveis e criminais ali ainda também, né? E aquele fórum lá já não tem mais condições, né, doutora? Tem que se pensar mesmo na construção de um novo, é isso? A OAB pensa assim. Sim, ele está defasado, porque é um prédio extremamente antigo. O que se esperava era de que esse prédio, este fórum que está sendo construído, que ele não fosse feito para o momento, mas que ele fosse feito pensando no futuro. Pelo menos uns 50 anos, né? Sim, nossa cidade é uma cidade que cresce muito. Exato. Então é necessário que você faça preveja que daqui 30 anos esse fórum ainda possa ser utilizado. Ainda que ele possa subir, né, que você possa fazer... Olha, no momento nós vamos fazer 8 andares, serão utilizados 4, ok. Daqui um tempo ele vai sendo utilizado na medida da necessidade que a cidade apresenta. Não é o que foi feito. Então, o posicionamento da OAB é nesse sentido, de que sejam tomadas decisões e que sejam efetuadas essas construções, mas que haja um envolvimento de outros profissionais, não só da OAB, mas dos engenheiros que entendem disso, das pessoas aptas a fazer essa projeção, de verificar a necessidade da cidade, não imediata, mas no futuro. Hoje existem tantas soluções tecnológicas que permitem tudo isso, né? Se ampliar depois, enfim. Alternativas existem, né? Existem, eu não sei se a necessidade ou a possibilidade, mas a parte atrás
do Fórum Central é um espaço que pode ser construído um anexo, já que eles vão fazer um anexo no novo, né? Que fosse feito ali, talvez o custo fosse menor. A senhora tem conhecimento de qual que é o futuro daquele prédio ali, depois de inaugurado o novo fórum, doutora Suzana? Bom, se inaugurar na forma como ele está, nos próximos 20 anos, eu penso que ele vai ficar da mesma forma, né? Porque já que o fórum que está sendo construído não é capaz de suportar todo o fluxo de processos e de varas, eu penso que ele vai continuar ali ainda. Agora, afirma-se, né, muitas vezes eu já li sobre isso, ouvi falar sobre isso, que existem graves problemas estruturais ali, né, que demandaria algumas reformas, inclusive, naquele prédio. Quer dizer, também não pode continuar do jeito que está, né, teria que Não, do jeito que está, realmente não pode continuar. Se você for hoje ao fórum, você vai verificar que no primeiro andar são os cartórios. Então, há um cartório que tem um recuo muito grande no sentido do corredor, que dificulta a passagem das pessoas. Há outra, não é uma coisa... Não houve um estudo técnico, até mesmo dos profissionais do Tribunal de Justiça, para autorizar que esses cartórios viessem em direção ao corredor. Então, acho que é necessário todo um trabalho, obviamente, para adequar ao novo funcionamento. Nós estamos conversando aqui no Opinião Cidade com a doutora Suzana Quintana, presidente da subseção da OAB de São José do Rio Preto. A quem eu peço um minutinho da sua permissão para a gente fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco para falar, entre outros assuntos, sobre a questão do exame da OAB, que mais uma vez reprovou mais de 80% dos candidatos. A doutora Suzana vai dar a opinião dela sobre por que está ocorrendo isso. Um minutinho só, a gente volta já. Itamaraty Contabilidade e Auditoria, 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Cada um com os seus problemas. E o CVV para escutar os de todo mundo. O CVV oferece atendimento telefônico gratuito a todos que precisam de apoio. Não se afaste dessa responsabilidade. Junte-se a nós e venha completar essa chamada. Isso é mais importante do que você pensa. CVV, boa noite. E liberdade, eu também quero falar. Olha outros pontos de vista que a gente tem que enxergar. E a versão dos que detêm, daqueles que estão no poder, não pode ser considerado. Nunca verdade pra você, todos na comunicação é o que nós queremos ver. Quero ter os meus direitos muito bem representados. Chega de manipulação, queremos ser respeitados. Eu também quero falar e tá dado nosso recado. E liberdade, eu também quero falar. Olha outros pontos de vista que a gente tem que enxergar. Os sacos plásticos são um dos maiores culpados pelas enchentes. Sem falar que saco plástico polui e leva até 400 anos para se decompor. Dê um final feliz para essa história. Recuse, reduza, reutilize. Saco é um saco. Quem melhor do que a TV da cidade pode falar com Rio Preto? Somos a voz e a imagem da cidade. Mais versátil, mais humana, mais comunitária, mais gente. Mostramos o desenvolvimento da cidade. Discutimos as questões políticas, o esporte, a sociedade. Prestamos serviço. Ajudamos a comunidade. Estamos no ar 24 horas. De olho em Rio Preto. Informando e divertindo. Seja nosso parceiro cultural. Acesse www.canal16.com.br. O nosso e-mail é tvdacidade@hotmail.com. Telefone 3212-2829. Fale com a gente. TV da Cidade. A TV que é sua e da cidade. O ovo do mosquito da dengue está esperando você bobear pra eclodir e atacar. O contato com a água desperta o bicho. Não deixe isso acontecer. O que fazer você já sabe. Não deixe no tempo nenhum objeto que possa acumular água. Tampe vasos sanitários, caixas d'água e ralos.
limpe as calhas. Feche o lixo. Vamos juntos acabar com a dengue. Prefeitura de São José do Rio Preto. Estamos de volta com Opinião Cidade, conversando hoje com a presidente da OAB São José do Rio Preto, doutora Suzana Quintana. Nosso próximo assunto, doutora, é assunto hoje dos jornais da cidade, né? Exame da OAB reprova 81,4% em Rio Preto. Passaram para a segunda fase os que acertaram pelo menos 50% das questões. Até estava vendo aqui, apesar de ser um índice alto de reprovação, Rio Preto foi a quarta cidade que menos reprovou, né, vamos chamar assim, com 18,60% de aprovação. Doutora Suzana, a que se deve isso? Esse índice reconhecidamente não é muito alto, a OAB trabalha com essa preocupação disso. O que está acontecendo com os cursos de direito, com os alunos de direito, com a perspectiva da população em relação à qualidade dos futuros advogados? Na verdade, houve um aumento dos aprovados na nossa cidade. Porque, salvo engano, no exame passado foram 13% de aprovados. Essa prova nós tivemos 18%. Então, houve realmente um acréscimo. Isso já é um fator bastante interessante e importante. Nós temos excelentes faculdades em Rio Preto, com professores gabaritados e preparados. O que ocorre muitas vezes é que, desde o ano passado, salvo engano de 2012, nem 2013, a OAB já permitiu que os alunos inscritos no 8º, no 9º e 10º período, os alunos do 5º ano, pudessem fazer a prova. Então, muitas vezes, esse aluno, ele faz a inscrição, o que aumenta substancialmente o número de inscritos, e ele presta o exame. E não é aprovado. Obviamente, temos várias exceções de alunos que são aprovados nessa fase. Mas o que acontece? Esse aluno ele não viu a totalidade da matéria. Ele não teve a possibilidade de esgotar todo o curso. Então, muitas vezes, essa reprovação é baseada nisso. Nesse aluno que ele vai prestar sem ainda ter terminado a faculdade. E muitos, assim, valorosamente são aprovados, que é uma coisa maravilhosa. Então, eles já terminam a faculdade sem essa pressão, que queira ou não é uma pressão, né? O exame é difícil? É difícil. O exame pede alguma coisa além daquilo que foi estudado durante os 5 anos? Não, não pede. Ele é exatamente dentro daquela matéria que foi ministrada a esses alunos. Então, nós temos professores muito bons, faculdade de nível muito bom, mas também temos aquele aluno que muitas vezes ele vai e ele não fica muito preocupado em prestar o exame antes de terminá-la. Então, muitas vezes ele demora para passar no exame porque ele não focou logo no início a necessidade da aprovação do exame da OAB. Em geral, doutora Suzana, o perfil do estudante de direito hoje, numa cidade como Rio Preto, por exemplo, ele trabalha enquanto está estudando, trabalha em outra atividade, como é que é esse perfil? Normalmente ele começa a trabalhar a partir do 6º período, porque aí ele começa já trabalhar na área. Na área. Sim, mas muitos até muito antes eles entram, né? Mas antes, digamos que ele trabalha no comércio, por exemplo. Existe muitos dos que estudam direito, começam a estudar direito, têm obrigações profissionais fora, que eu acho que isso acaba dificultando um pouco e acaba refletindo nesses altos índices de reprovação da... Também, até porque ele precisa se manter. E não necessariamente ele depende do pai, da mãe, ou tem auxílio de familiares para conseguir fazer esse curso sem trabalhar. E é difícil ele conseguir um trabalho remunerado de forma suficiente para ele se manter na área se ele vai ser um estagiário de direito. Exato. Né? Ele não é aquele estagiário, a OAB não permite que o estagiário não inscrito nos quadros da OAB, que ele pode fazer a inscrição como estagiário a partir do 4º ano, ele não permite que ele faça audiência, que ele retire processo, porque ele não tem a inscrição, ele não tem a carteira da OAB. Então, isso dificulta muito e faz com que ele, até porque já está em outro trabalho, já está envolvido, tenha dificuldade de fazer um estágio específico, que também vai prejudicá-lo na hora de fazer, prejudicá-lo vai dificultar na hora de fazer o exame.
A maioria dos cursos de direito aqui em Rio Preto são cursos noturnos, né? Embora parece que existam cursos diurnos também, mas são cursos noturnos, né? Quer dizer, isso indica que o estudante realmente trabalha enquanto está estudando, né? Sim, nós temos também cursos no período diurno. Mas, normalmente, aquele que faz o noturno, ele já tem uma outra colocação, ele tem um outro trabalho durante o dia, e isso também vai dificultar. Há todo um questionamento acerca da necessidade de se fazer um exame da OAB. A semana passada eu até vi uma entrevista com o presidente do CREMESP dizendo acerca do exame que foi, da prova que foi ministrada para os médicos recém-formados e que houve um índice absurdo de reprovação em relação principalmente à parte de pediatria. Então, o exame da OAB, ele não é uma reserva de mercado que é feita para nós, advogados, que já estamos militando. Ele é feito porque a OAB ela não tem direito de veto na instalação de novos cursos de direito. Ela tem apenas direito de voz. Ou seja, ela concordando ou não, há toda a possibilidade de aprovação de novos cursos. Então, a forma que a OAB encontrou de fazer com que o profissional entre no mercado de trabalho seja gabaritado, que vá fazer um excelente trabalho para o cidadão, para o jurisdicionado, é através da aplicação do exame. Porque isso não é reserva de mercado. O profissional que entra no mercado de trabalho, ele tem que estar focado num bom conhecimento. Advogar é estudar todos os dias. Sempre, né? Sempre. Você vai ter ações semelhantes, mas elas nunca serão iguais. Cada uma vai ter a sua particularidade, então é necessário que você estude para cada caso específico. Então é necessário que o profissional esteja preparado para isso, esteja gabaritado para isso. E a forma que nós temos de tentar colocar no mercado de trabalho bons profissionais é através do exame. Tanto que outras instituições de classe, como o próprio Conselho Regional de Medicina, acabou incorporando. O deles não é obrigatório, não limita o exercício de profissão, mas ele está sendo aplicado atualmente. Sem dúvida. Mas no caso da OAB, doutora Suzana, parece que passa para a comunidade, para a opinião pública, a percepção de confiança ao advogado, né? Porque o profissional que aprovado no exame da OAB, ele acaba sendo muito confiável do ponto de vista da qualidade de formação dele pelo público também. A senhora acredita que isso ocorra realmente? Sim, eu acredito. A OAB é um órgão que sempre trouxe muita confiabilidade para o cidadão. O cidadão sempre se recorre da OAB, se socorre da instituição para resolver os seus problemas. Então eu penso que o fato de nós termos um profissional que já foi devidamente inspecionado, né? Ele já foi aprovado num exame rigoroso, então os advogados que passam, eles estão merecedores de estarem no mercado de trabalho, estão aptos a prestar um bom trabalho, eu acredito que isso traga uma maior confiabilidade para o jurisdicionado, para o cidadão de um modo geral. E há também que se falar na questão da qualidade da educação como um todo, não apenas dos cursos profissionalizantes, dos cursos superiores de direito, de qualquer outra atividade, né? Mas a nossa educação, a educação brasileira, está precisando de uma revisão lá de trás também, não é isso, doutora Suzana? Está passando por um momento difícil. Como a gente já havia conversado antes, eu acredito que hoje há muito uso do internetês, né? Então, nós que somos profissionais com mais tempo de mercado de trabalho e que estamos habituados a escrever e a ler muito, às vezes você se depara, você vai trocar um texto com alguém muito mais jovem e eles abreviam tudo e é um português diferente, né? E eu acho que às vezes eles trazem isso para o cotidiano, para o trabalho, sai fora do mundo virtual e entra no mundo real. Então eu acredito que isso talvez também esteja dificultando esse aprendizado, esteja dificultando o português de um modo geral, e isso vai dificultar não só para o advogado, mas para qualquer cidadão, para qualquer profissão que ele vai escolher. Sem dúvida, uma linguagem mais sinótica, né? Mais cheia de abreviaturas, né? A gente precisa nos acostumarmos a lidar com isso, né, doutora Suzana? Sim. E em relação a gente falou aqui sobre as escolas superiores de direito de Rio Preto, existem várias, né? 4 faculdades, né? O NIRP, o Unilago, o NORP e o NIP. Isso mesmo. Esse número é adequado, na sua opinião, e sem contar que existem outras, muitas nas cidades da região também, né? Esse número é adequado? Como é que a OAB se posiciona em relação a isso? A oferta de vagas para cursos de direito?
Eu penso que a oferta é interessante, até porque todos os cursos têm um número grande de inscritos, de candidatos e de alunos que cursam, né? Então, ou seja, a procura pela área, pelo ramo do direito ainda é muito grande. Então, eu acho que realmente é bastante interessante. Eu me formei há 30 anos. Então, quando me formei na FADIR, só havia a FADIR em São José do Rio Preto e nas cidades do entorno. Então, eu tenho colegas de faculdade de Fernandópolis, Jales. Hoje não, essas cidades, então aumentou assim consideravelmente o número de faculdades, não só em nossa cidade, mas no entorno. E você verifica que todas essas faculdades têm alunos, têm interessados, têm candidatos, ou seja, é um mercado que, embora todo mundo diga que está difícil, está. É uma área difícil? É. Mas o mercado de trabalho não se fecha. O direito é uma coisa dinâmica. A sociedade vai mudando e o advogado, o profissional que vai entrar agora no mercado de trabalho, ele tem que estar aberto a novas opções, a novas áreas do direito. Antigamente a gente ficava muito focado na área civil, trabalhista, criminal, tributário. Hoje você tem áreas imensas para você trabalhar, nós temos crimes digitais que você não falava isso há 10 anos atrás. Se a gente falou agora há pouco sobre problemas do idioma português na internet, também tem outros problemas, né? Tem, então, eu acho assim, embora haja uma quantidade grande de faculdades, eu acho que novos mercados de trabalho estão se abrindo e esses advogados que estão entrando agora nesse mercado de trabalho vão suprir essa necessidade. Eles vão fazer com que a população se sinta protegida em todas as áreas, porque sempre terá um profissional para trabalhar em determinada área específica. Bacana. Nós tivemos a honra de convidar a doutora Suzana para conversar conosco aqui, inicialmente sobre a vara para cuidar da violência doméstica, né? E ela está nos brindando com uma verdadeira aula nos atualizando sobre várias informações a respeito de ensino de direito, posição da OAB em relação aos espaços da justiça, no fórum e nas outras unidades que estão sendo construídas e demolidas aqui em Rio Preto. Então nós agradecemos muito a sua presença, doutora Suzana, ao nosso programa. Nós ainda temos um tempinho no nosso programa, eu vou pedir a sua permissão para mais um rápido intervalo e nós voltamos daqui a pouco então para o bloco de encerramento do programa, ok? Sim. Um minutinho só. Itamaraty Contabilidade e Auditoria, 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. A base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Um sonho que se realiza, cada nova ideia, no que se aprende, o que se ensina, uma lição de vida, uma lição de amor, na nota de uma partitura, num projeto de arquitetura, em toda teoria, tudo que se inicia, todo bom começo tem um bom professor, tem um bom professor. Vai fechar sua avó! Como começa, Valdemar? Como começa? Foi esse idiota que começou? Mas deixa pra lá, vai ver, ele não te viu. Como não me viu? Ainda por cima tem esse adesivozinho idiota perguntando como é que ele dirige. Você dirige mal! Muito mal! Para com esse barraco, Valdemar, ele tem o vidro escuro, foi por isso que ele não te viu. Ela acabou de fazer um gesto obsceno pra mim. Para de viajar, Valdemar, onde é que você vai? Ele quer sem coragem de olhar pra mim. Olha pra mim aqui, ô cegueta! Valdemar, não é ele não, é uma freira. Meu Deus do céu, pra onde é que eu vou agora? Pro inferno, né, Valdemar? Você vai pro inferno. No trânsito, brigas e discussões não resolvem nada. Um trânsito melhor começa com você. Mãe, por que minha barriga ronca? Por que eu sou tão magra? Por que eu não tenho força nem pra brincar? Por que eu sou menor que os outros meninos da minha idade? Por que meu irmãozinho foi pro céu?
Por incrível que pareça, muitas crianças ainda morrem antes dos 5 anos de diarreia, pneumonia, desnutrição e por falta de pré-natal. Mas com a sua ajuda, elas podem ultrapassar a idade do porquê. Acesse doeumamigo.org.br. Quem melhor do que a TV da cidade pode falar com Rio Preto? Somos a voz e a imagem da cidade. Mais versátil, mais humana, mais comunitária, mais gente. Mostramos o desenvolvimento da cidade, discutimos as questões políticas, o esporte, a sociedade, prestamos serviço, ajudamos a comunidade. Estamos no ar 24 horas, de olho em Rio Preto, informando e divertindo. Seja nosso parceiro cultural. Acesse www.canal16.com.br. O nosso e-mail é tvdacidade@hotmail.com. Telefone 3212-2829. Fale com a gente. TV da Cidade. A TV que é sua e da cidade. O ovo do mosquito da dengue está esperando você bobear pra eclodir e atacar. O contato com a água desperta o bicho. Não deixe isso acontecer. O que fazer você já sabe. Não deixe no tempo nenhum objeto que possa acumular água. Tampe vasos sanitários, caixas d'água e ralos. Limpe as calhas. Feche o lixo. Vamos juntos acabar com a dengue. Prefeitura de São José do Rio Preto. Estamos de volta com a Opinião Cidade, conversando hoje com a presidente da OAB Rio Preto, doutora Suzana Quintana. Tem um assunto que a gente tinha até esquecido de comentar com a senhora antes, mas é de suma importância. Gostaria que a senhora nos falasse sobre o Conselho Municipal de Contribuintes. Rio Preto, a cidade de Rio Preto, está em vias de ganhar este mecanismo importante de defesa dos cidadãos, o Conselho Municipal de Contribuintes. Gostaria que a senhora nos atualizasse sobre em que pé que se encontra isso. Isso vai ter que ser aprovado via Câmara Municipal, é onde o assunto está sendo debatido, né, doutora? E o que é que vai representar para a cidade, para as pessoas de um modo geral, o Conselho Municipal de Contribuintes? Olha, esse projeto inicialmente foi nos apresentado pelo Dr. Antônio Carlos Del Nero. O Dr. Del Nero se debruçou sobre a legislação, fez um projeto excelente e isso foi levado então para a Câmara Municipal e foi apresentado. Só que quando ele foi apresentado, tiveram mudanças substanciais em alguns artigos, que aí a gente entendeu que sairia fora do contexto. O que é um Conselho Municipal de Contribuintes? Se o cidadão ele é autuado por um fiscal de posturas, ele tem o direito de recorrer. Quem vai julgar este recurso? Seria o Conselho Municipal de Contribuintes, que haveria uma participação igualitária, tanto de membros da municipalidade quanto os cidadãos da sociedade civil. Vamos dar um exemplo, doutora? Por exemplo, a gente até já conversou sobre isso antes do programa começar. Eu noto que tem uma sujeira na calçada em frente à minha casa. E eu pego a mangueira e cometo uma infração, que é limpar a calçada com a mangueira ali, não posso fazer isso. Mas ali eu tinha necessidade, porque alguém sujou ali, preciso limpar, poderia até prejudicar alguém, cair ali, se fosse uma mancha de óleo, por exemplo, alguma coisa assim. Mas aí passa o fiscal e me multa. Até agora, a quem eu recorria para me defender dessa multa e com o conselho, como é que isso vai funcionar? O recurso é dirigido para a municipalidade, que será julgado pelo superior deste fiscal que te autuou. Então, a gente entende que a possibilidade desse recurso ter uma procedência é muito pequeno, porque há só a participação da municipalidade, do órgão fiscalizador. Então, é necessário que haja uma participação também do cidadão. Quer dizer, quem vai receber a multa é que tem o poder de perdoar a multa, né? De verificar se procede ou não aquela autuação. Então, o objetivo da criação desse Conselho Municipal de Contribuintes é a participação da sociedade, é do cidadão, é da instituição de classe, é da sociedade civil. Ela vai compor este conselho de uma forma paritária, com representantes da municipalidade, para verificar se procede ou não essa autuação. Obviamente que havendo a necessidade de se julgar improcedente, que essa multa seja cobrada, isso vai ter que ocorrer, óbvio, não é a formação de um conselho que vai diminuir ou não a autuação. Não é um jeitinho para resolver o problema de ninguém. Não, é a possibilidade de defesa. De defesa do cidadão, do contribuinte que foi autuado.
Ele tem o direito de apresentar as razões pelas quais naquele momento aconteceu aquele fato, e esse conselho, formado por pessoas de diversos segmentos, vai analisar se procede ou não procede aquele recurso dele. Bom, e o projeto, então, está em nível de Câmara Municipal, vai ser votado, como é que é isso? O projeto já foi apresentado, foi pedido vista por um vereador, a OAB entrou em contato com diversos membros da sociedade civil e instituições de classe. Nós montamos um grupo de estudos, não só de advogados, mas de pessoas de outras áreas também, para que haja uma participação maior da sociedade. E o objetivo é solicitar na Câmara Municipal que seja feita uma audiência pública, para que esses assuntos e essas modificações que foram feitas no projeto inicial, que é do Dr. Deonero, inclusive o Dr. Deonero participa ativamente desse grupo de estudos, para verificar se ele é interessante, se ele é bom para o contribuinte, ou se ele não é, ou se devem ocorrer mudanças no sentido de proteger o contribuinte, não isentar. O problema não é eximir, o objetivo não é eximir ele de responsabilidade, é mais fazer com que ele tenha uma voz ativa e que ele seja bem representado nesse conselho. Sem dúvida. O doutor Deonero, o telespectador do Opinião Cidade, o conhece bem, porque toda sexta-feira ele participa na qualidade de presidente da Academia Rio Pretense de Letras e Cultura do nosso programa. E é um grande advogado tributarista, dos mais renomados e dos mais competentes também. E muito interessado nos problemas da municipalidade, nos problemas da sociedade rio pretense, porque ele participa ativamente desse grupo e a OAB agradece imensamente o trabalho que ele faz em relação a isso. Ok. Doutora, a senhora vê perspectivas de que ainda nesse semestre, por exemplo, a gente consiga avançar nessa questão do exame do projeto na Câmara? Ou não dá para prever isso? Não, eu penso que até março esse projeto deve estar, inclusive, indo para votação. Ou, pelo menos, a realização dessa audiência pública, que é o que se espera. Eu queria agradecer muito a doutora Suzana Quintana, presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Rio Preto, pela sua presença em nosso programa. Doutor, e volte sempre, porque os assuntos tão relevantes, de tanta importância, como é este, aliás, do Conselho Municipal de Contribuintes, merecem ser discutidos aí com o nosso telespectador, merece ser avaliado pela opinião pública de maneira geral. Muito obrigado pela presença. Em nome da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, eu agradeço a oportunidade e nos colocamos sempre à disposição. Obrigado, doutora Suzana Quintana, presidente da OAB, e obrigado a você que nos acompanhou em casa em mais esta edição do Opinião Cidade. Convidando a todos para que estejam conosco novamente amanhã, a partir das 12 horas com o nosso programa. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.